Olá a todas, olá a todos. Hoje vamos fechar aqui o nosso livro, né, Economia Moral, do Samuel Bowles, porque bons incentivos não substituem bons cidadãos. E com isso a gente fecha também o nosso curso de Ética e Economia. Então, antes de ver a segunda parte do livro, né, hoje a gente ficou de ver os capítulos 5, 6 e 7, vamos lembrar rapidinho o que, pelo menos resumir, o que o Bowles tentou colocar pra gente nos primeiros 4 capítulos do livro. Né? Então, os primeiros 2 capítulos, só pra gente lembrar, tratavam dos problemas que a gente tinha com a hipótese do homem econômico, né? Daquela hipótese baseada no que ele chama aí da máxima de David Hume, que vem lá desde Maquiavel, passa por Hobbes, passa por Mandeville, que é a ideia de que quando a gente trata de assuntos em política, quando a gente pensa em imaginar uma constituição, né, a gente tem que imaginar uma constituição feita para calhordas, para patifes, para canalhas. Né? Ou seja, cada indivíduo é movido apenas pelo seu auto-interesse e nada mais. Né? Essa é uma hipótese que a gente deveria utilizar na modernidade quando a gente está tratando de fazer constituições, justamente porque na modernidade a gente já não tem mais aquela ética medieval de ter a salvação final, e isso é uma coisa que todo mundo concorda, né? A igreja consegue, pelo menos na população da Europa Ocidental, dar uma diretriz para a ação das pessoas. Agora, a partir do século XVI, principalmente, que é a época de Maquiavel, a gente já tem as reformas protestantes, não tem mais como a gente garantir que isso aconteça. Né? Todos tenham essa diretriz moral, né? Essa diretriz ética, esse rumo que a gente vai chegar. E, portanto, a gente pressupõe que os indivíduos vão cada um agir por si, né? A partir do seu interesse. Né? E o que o Bowles tenta mostrar é que se a gente tentar elaborar um conjunto de regras para fazer justiça, né, ajustamento do todo, pressupondo que os indivíduos agem assim, a gente vai entrar em uma série de problemas. Né? E essa série de problemas ele coloca no capítulo 3, que é o capítulo que trata da inseparabilidade entre sentimentos morais, né, que a gente já mencionou aqui, que pode ser analogamente colocado à parte irascível da alma, como a gente viu lá na República de Platão, né, e os interesses materiais, que a gente aqui também, mais uma vez, colocou, que pode ser entendido como a parte que está embaixo do umbigo, como a gente já mencionou aqui várias vezes, a parte concupiscente da alma, lá em Platão. Isso pode ser essa analogia bastante crua, né, que a gente pode fazer, mas para a gente entender desde o começo que a gente vem tratando no curso. Né, e que, portanto, essas duas partes estão inseparáveis. Se a gente faz uma política tentando usar incentivo para fazer uma determinada coisa, esse incentivo pode ter um efeito reverso, que foi o que a gente mostrou no caso da creche de Haifa, foi o que a gente mostrou no caso do Corpo de Bombeiros de Boston, né, foi o que a gente mostrou, por exemplo, no capítulo 4, esse é o objeto do capítulo 4, como um problema de jogo de agente principal, né, a gente vê em teoria dos jogos, né, ou seja, o principal pode ser o chefe e o agente, o empregado, como a informação pode ser interpretada de formas que gerem aquilo que o Bowles vai chamar de um crowding out de interesses materiais, um crowding out pelos interesses materiais dos sentimentos morais. Então, no caso dos bombeiros de Boston, eles podem interpretar o fato do chefe segurar os salários deles se eles faltarem no ano novo, no Natal, como sendo uma ameaça. Né? E essa ameaça faz com que, em vez do incentivo para eles virem, quer dizer, segurar o salário pode ser um incentivo para eles virem, acaba gerando um efeito contrário, eles acabam faltando muito mais. Né? Mesmo o caso do desengajamento moral também, né? O caso da creche de Haifa, quando a gente trata uma situação que não é em princípio mercantil, que é a situação do pessoal chegar na hora certa na escola para pegar os filhos, portanto os sentimentos morais de respeito, de pontualidade, respeito pela escola, pelo todo, quando a gente dá um preço nisso, coloca uma multa como incentivo, o pessoal chegando na hora, tem um efeito contrário, como a gente já viu. Né? E tem ainda um terceiro efeito, né, de você incentivo ser tido como sendo uma perda de autonomia, a ideia de que o indivíduo, o agente, está sendo manipulado pelo principal. Isso também tem um efeito contrário, gera um crowding out entre sentimentos materiais e interesses, sentimentos morais e interesses materiais, desculpa. Então, esses são os objetos dos 4 primeiros capítulos. Né? Quer dizer, eles estranhamente mostram pra gente que... estranhamente, porque a gente pressupõe, parece, né, pelo que o Bowles está mostrando com esses exemplos, esses jogos todos, que ele está mostrando, esses exemplos todos de economia comportamental, que ele também mostra esses experimentos, que você tem muito crowding out entre esses dois, como a gente falou, e que isso, portanto, deveria ser muito comum, como temiam Rousseau, como temia Marx, em sociedades onde o mercado atua em grande escala. Então, as sociedades mercantis deveriam ser sociedades, né, caracterizadas, como Marx escreve,
pela corrupção geral e pela venalidade universal. E, no entanto, né, a sociedade da Europa Ocidental, os Estados Unidos, depois se industrializou e se mercantilizou mais pesadamente a partir do século XIX, o Japão também, no meio do século XIX, não são sociedades que hoje em dia são conhecidas por essa venalidade universal, corrupção geral. Então o Boulos se pergunta se não tem outro motivo. E aí começa o capítulo 5. O capítulo 5 trata da cultura cívica liberal. E ele pressupõe que essa cultura cívica liberal que impede que os interesses materiais gerados pela mercantilização crescente da sociedade da Europa Ocidental, dos Estados Unidos e do Japão, né, a partir do final do século XVIII e início do século XIX, que eles corrompam os sentimentos morais. Né? Então essa cultura cívica liberal seria a responsável. Essa é a hipótese do Samuel Bowles, nesse capítulo 5. E aí, portanto, ele vai tentar mostrar, definir o que ele chama de cultura cívica liberal, que vai ser uma cultura que, do ponto de vista político, ela é democrática, ela tem uma constituição que limita os poderes do Leviatã, do Estado. Do ponto de vista social, é uma sociedade tolerante, com diversos pontos de vista diferentes. Isso lá que a gente tem desde do início da modernidade, essa ideia de que está germinando lá de que a gente tem que tolerar o diferente. Mobilidade, você pode mudar de um lugar para o outro, do ponto de vista social. E do ponto de vista econômico, uma sociedade grandemente baseada em mercados. Né? Então ele dá exemplos dos Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Austrália, a Suíça, a Dinamarca. Né? E sociedades não liberais são sociedades como a Arábia Saudita, Omã, Rússia, Ucrânia, etc. Né? Ele não menciona sociedades latino-americanas, a gente colocou isso também em pauta, que as nossas sociedades elas são criadas de uma forma especial. Né? A gente tem uma importação pela via da escravidão de pessoas da África e você tem os povos aborígenes, nativos daqui, né? Que se juntam ao europeu. E, portanto, teria uma outra cultura aí que não é exatamente essa cultura cívica liberal que ele está tratando aqui. Né? E aí a gente vai também tratar disso, porque os exemplos que ele dá também não mencionam a América Latina. Então, desse ponto, né, o Boulos ele mostra pra gente dois jogos importantes que eles tentam mostrar como é que, nas palavras dele, a própria economia, o sistema econômico forma pessoas, né? Ele cria pessoas, tipos de pessoas que vão ser mais ou menos egoístas, que vão ter mais ou menos preferências sociais, como ele chama. Né? E aí ele mostra, né, no jogo do Ultimato, que é um jogo basicamente que funciona com dois indivíduos anônimos, um tem uma certa quantidade de recursos e pode dar uma parte desse recurso, uma fração, para outro, desconhecido. Essa fração pode ser mínima ou pode ser tudo, etc. Né? O que o Boulos descobre, que mostra isso no capítulo 5, é que em pequenas sociedades, 15 pequenas sociedades, a economia de fato, né, interfere na formação das preferências das pessoas. Ou seja, né, sociedades como os Lamalheira, na Oceania, onde as pessoas todas têm que caçar baleias coletivamente, elas tendem a dar muito mais parte do que é seu nesse jogo do Ultimato. Ao passo que sociedades como os Hadza, na África, né, os Matiquenga, aqui no Peru, eles tendem a dar muito menos, inclusive. E menos, inclusive, que em sociedades mercantis. Então o Boulos ele tenta mostrar esses exemplos para mostrar que as sociedades mercantis, na verdade, acabam não corroendo os sentimentos morais das pessoas. Né? Quer dizer, se fossem, o que você imagina? Um jogo do Ultimato como esse. O jogo do Ultimato, se você dá um indivíduo completamente egoísta, ele daria 5 centavos só, ficaria com tudo e todo mundo estaria bem, maximizando. Né? Só que acontece que a maioria das pessoas dá muito mais que 5 centavos. Elas dão às vezes 30, 40, lá entre os Lamalheira, 50, 60, 70%. Então, e nas sociedades comerciais mercadizadas da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, esse valor também é muito mais alto que uma quantia mínima que você dá para o outro, só para o outro não negar e você perder os recursos totais. Né? Que o jogo ele é feito dessa maneira, né? Que se eu faço uma oferta para você e se você recusa, nós dois perdemos. Então, a ideia de que os indivíduos são mais do que simplesmente homens econômicos. Né? Esse é o primeiro jogo que ele mostra e, portanto, nas sociedades comerciais, você forma pessoas, né, assim como nas outras sociedades, que não são puramente homens econômicos. Ou seja, os sentimentos morais continuam vivos nas sociedades comerciais, pelo menos as investigadas por ele. Né? E aí, depois disso, ele faz um outro jogo, um jogo parecido com o jogo do que o Pacto de Alienação Completa de Rousseau, que a gente analisou também no nosso encontro, fez o debate de Rousseau e Smith, que é chamado jogo do bem público. Né? Esse jogo do bem público, na verdade, é um dilema do prisioneiro para várias pessoas, coletivo. Né? Ele consiste no seguinte: cada pessoa ganha também uma quantia de recurso, uma determinada quantidade de recursos, por lá, R$100 cada um, e você pode também contribuir uma fração para um pacotão coletivo, né? Que seria a vontade geral lá de Rousseau, pacto de alienação. Né?
Aí você pode dar tudo, você pode dar nada, enfim. Né? E aí esse jogo é um dilema prisioneiro, né? Porque o seu interesse, né, é que o seu vizinho, né, que os outros jogadores deem tudo. Né? Por que você tem interesse nisso? Né? Porque as regras do jogo dizem que depois que todo mundo der a quantia lá, você multiplica aquele total por 2 ou 3 e repassa tudo para as pessoas igualmente de volta. Né? Então, é bem uma coisa russoniana mesmo, né? Quer dizer, a gente contribui para o todo, daquele todo aumenta o bolo, depois a gente divide igualmente para todo mundo. Né? E o que é observado nesse jogo, esse jogo do bem público, é que as sociedades ocidentais, elas, normalmente esse jogo, quando é jogado sem a possibilidade de punição para os outros, para outras pessoas, o que acontece é que as pessoas contribuem inicialmente com bastante, depois isso vai caindo lentamente, porque aquilo é um dilema do prisioneiro. Sempre vai ter um carona ali no meio, e esse carona vai ser, digamos assim, aquele que vai querer assim, eu não vou colocar o meu, vou esperar que os outros deem, mas aí quando tiver a repartição final, eu fico com o meu, mais o que está do bolo coletivo. Né? Então esse é o problema do carona, né? Você tem incentivo para querer que o outro doe, mas que você não. Né? Esse é o problema do dilema do prisioneiro que a gente tem. Né? Então, a tendência que a gente tem é que a maçã podre ali, o cara que é carona, que vai atrás, acaba gerando, no longo prazo, uma queda geral de contribuição para o bem público. Né? Ou seja, aquela ideia de vontade geral de Rousseau provavelmente não funcionaria, como ele mesmo já tinha falado, a gente já mencionou isso. Por outro lado, se você permite a punição em sociedades ocidentais, você verifica que, se você é capaz de punir aquele que não está cumprindo, isso gera um mecanismo que, ao mesmo tempo, gera vergonha, provavelmente, a gente não pode saber, né, mas na pessoa, de forma que a contribuição aumenta, né, e você consegue fazer com que a contribuição, portanto, aumente no longo prazo, né, com a punição. E isso é uma coisa que o Boulos observa, não acontece em sociedades não ocidentais, sociedades não mercadizadas. Né. Essas sociedades que ele chama de sociedades, muitas vezes por filiação, sociedades grupais ou baseadas em linhagens, né, como eles chamam, são sociedades onde, quando você impõe uma multa, a pessoa tende a ver a multa não como uma vergonha, porque ela não contribuiu para o coletivo. Né? Ela vê aquilo como, não, na verdade isso aqui é o outro grupo que está querendo acabar comigo. Então ela tende a retaliar. E aí você vai me multar, vai me colocar, agora que eu não contribuo mesmo. E aí você tem, aí, na verdade, um mecanismo que as contribuições permanecem baixas, mesmo depois da punição. Né? O Boulos pega esses dois exemplos, né, de tipos de sociedades diferentes, com culturas diferentes, né, culturas tipicamente sociedades mercantis, europeizadas, e culturas não liberais, né, culturas cívicas não liberais, das sociedades com menos mercados, menos democracia, menos tolerância com o diferente, etc. E aí ele faz uma hipótese, que a hipótese é a seguinte, é que em sociedades liberais, nós tiramos a confiança dessa linhagem, do grupo que eu estou. A gente podia talvez fazer uma analogia com o Brasil, né, o grande coronel, talvez no período das nordestino, aí no século XVII, XVIII brasileiro, XIX também, e fazer com que, em vez da confiança estar restrita a você conhecer o coronel, conhecer o the big man, o poderoso, você tem um Estado que, na verdade, protege o mínimo todos os indivíduos, de forma que gere a possibilidade de uma confiança estendida na sociedade e que garanta que ninguém pode prejudicar o outro. Né? O princípio do dano, lá, como a gente já viu do John Stuart Mill. Né? E aí o Boulos pressupõe que, uma vez que essa segurança mínima seja fornecida pelo Estado, a gente pode gerar um mecanismo de divisão do trabalho que gera aumento da opulência, dos investimentos, aumento do excedente, que vai gerar o círculo virtuoso de Smith, o círculo da riqueza das nações, como a gente já falou. Né? Ao mesmo tempo, como a gente está vendo aqui, o Leviatã é limitado, porque o Leviatã é limitado ao deixar as pessoas não se matarem umas às outras, né? E não se prejudicarem umas às outras, nem invadir a propriedade. Nesse caso, a punição é vista como vergonha, né? Diferente do caso da sociedade de linhagem. Então, a partir disso, né, o Boulos está colocando, então beleza, então a gente sabe que não necessariamente os mercados destroem os sentimentos morais, mas isso não faz com que a gente deixe de ter um dilema real. E esse é o capítulo 6, o tema do capítulo 6, é o dilema do legislador, onde ele vai falar aí, famosamente, né, para nós, nosso encontro, a gente estudou bastante isso, do trilema liberal, que ele chama, né? Que
basicamente, né, antes da gente tratar do trilema, vamos falar do dilema que a gente tem, é o seguinte: o dilema que todo fazedor de constituições tem é de que a gente tem que fazer uma constituição, e nesse processo de fazer uma constituição a gente tem que levar os incentivos em conta, né? Porém, se as pessoas forem completamente amorais e egoístas, esses incentivos são insuficientes. Você pode cair numa situação tipo o dilema do prisioneiro, como a gente já mostrou aqui no caso do jogo do bem público, no caso do Hobbes também, no estádio de natureza hobbesiana, etc., né? Então, o legislador deve estar preocupado em criar aristotelicamente, por isso que ele menciona no livro o legislador aristotélico, criar preferências sociais pela via da educação, né? Assim como Emílio, também do Rousseau, Emílio, o famoso livro do Rousseau sobre educação, justamente, né? Que trata justamente como formar esses princípios morais, para que as pessoas incorporem as preferências morais e o espírito cívico. Ao mesmo tempo que esse espírito cívico é construído, ele é permanentemente bombardeado pelas práticas comerciais. Ou seja, quer dizer, os incentivos que a gente usa, ao mesmo tempo, tendem a corromper os sentimentos morais. Portanto, os incentivos são necessários, mas ao mesmo tempo corroem os sentimentos morais. Como é que a gente faz isso? É isso, na verdade, que vai gerar o que ele chama, aí, lá pelas páginas, se eu não me engano, página 130, mais ou menos, lá nos slides do nosso curso, vocês podem analisar, vocês podem verificar com precisão, o que ele chama do trilema liberal, que eu tinha mencionado, né, que é o trilema do seguinte, né, que foi e é achado pelas pesquisadoras e pesquisadores da teoria do desenho de mecanismos, né, ou seja, a teoria de como a gente pode desenhar um esquema de propriedade e de incentivos para compatibilizar os interesses dos indivíduos com a justiça do todo, né, o que a gente chama de processo de ajustamento do todo. E aí, o que esses pesquisadores, aí já várias décadas, acabaram demonstrando, é que não tem como compatibilizar, e esse é o trilema, a ideia de neutralidade das preferências, ou seja, a gente não julgar o que os indivíduos querem, independente do que eles querem, qualquer coisa que eles possam querer, nós somos neutros, não pensamos nas preferências deles, né? E não podemos compatibilizar isso com o mecanismo de Pareto-eficiência, gerado pelo mercado perfeitamente competitivo, e esse aí a gente já conhece desde o nosso primeiro encontro, quando a gente estudou os teoremas de bem-estar de Arrow-Debré, né, e Mackenzie. E ao mesmo tempo, não dá para compatibilizar essas duas coisas com essa terceira coisa, que é o princípio de não coerção, ou seja, o princípio de que nas transações entre os indivíduos, eles não serão coagidos a agir, né? As transações, portanto, têm que ser voluntárias e não coagidas, né? Então, o que esses pesquisadores mostraram é que a gente só pode ter dois desses três, né? Então, por exemplo, a gente pode ter, por um lado, se a gente quiser ter preferências completamente neutras, que o legislador não fizer nenhum julgamento com relação às preferências das pessoas, deixar qualquer um preferir o que quer que seja, e gerar o mercado completamente livre, portanto, para a eficiência, o legislador vai ser forçado lá em cima a impedir ou fomentar certas transações, né? Ou seja, ele vai ter que intervir, o Leviatã vai ter que entrar proibindo ou fomentando certas relações. A gente pode imaginar claramente um exemplo disso em casos, por exemplo, como a gente já mencionou aqui, de trabalho escravo ou prostituição infantil, né? O legislador, nesse caso, o mercado livre deixaria dar um preço para isso, o legislador tem que ir lá dizer, não, aqui não pode, né? Outro exemplo, né? Você não pode compatibilizar, por exemplo, neutralidade das preferências e não coação, ou seja, não intervenção, né? Participação livre, participação voluntária, com um mercado perfeitamente competitivo, né? Se a gente tiver neutralidade das preferências e não intervenção do Estado, né, nenhuma transação, o mercado vai acabar deixando algumas oportunidades de fora, ou seja, a gente vai ter desperdício, de alguma forma não chegaremos ao ótimo de Pareto, né? Então eu dei aqui dois exemplos, a gente pode imaginar até um terceiro, né, que se a gente tiver, por exemplo, talvez esse terceiro seja o mais interessante de todos, né? Porque se eu tiver o mercado perfeitamente competitivo e se eu tiver não coerção, ou seja, transações voluntárias, né, as minhas preferências não podem ser neutras. E é esse o ponto que interessa, que o Boulos está querendo mostrar. Justamente, não podem. O que o Emílio de Rousseau quer mostrar, o que Aristóteles, com a sua ideia de educação, de formar o caráter do indivíduo,
os hábitos dele querem mostrar é justamente que as preferências das pessoas não podem ser neutras. Nós temos que fomentar especificamente preferências que sejam sociais, preferências altruístas, preferências por igualdade, preferências por justiça, né? Além, evidentemente, dos interesses materiais das pessoas, né? Esse é o grande, talvez, cerne do livro, capítulo 6, que mostra pra gente como é que a gente junta o Aristóteles lá desde o começo com a micromoderna, né, com a ideia de preferências endógenas. Não, se é verdade que esses experimentos, por exemplo, como o jogo do ultimato em diversas sociedades, né, sejam elas pequenas ou sociedades comerciais, mostra que o tipo de economia conforma o tipo de distribuição que a gente pode propor numa sociedade, né, de forma que a economia produz determinados indivíduos, ou se a gente disser, né, a economia perfeitamente competitiva produz determinados tipos de pessoas, resta saber que essas pessoas, assim como já dizia o velho Smith, lá dos Sentimentos Morais, essa sociedade, isso a gente insiste desde o encontro que a gente tratou do Smith, que essa sociedade comercial deve ser embasada por sentimentos morais, né, sentimentos, quer dizer, o autointeresse sem embasamento na prudência, sem embasamento no autocontrole, sem embasamento no senso de justiça, né, o respeito à justiça, não funciona. Então esse é o ponto, na verdade, né? Então, se nós quisermos uma sociedade de mercado onde não haja coerção, as preferências não podem ser neutras. A gente tem que valorizar preferências que sejam, de alguma maneira, sociais. E aí, finalizando o livro, a gente vai para o capítulo 7, né, que é intitulado Um Mandato para o Legislador Aristotélico. E aí o Boulos vai propor justamente algumas ideias para como é que a gente faria uma constituição, né, para a gente organizar o todo, como a gente está falando aqui, que ao mesmo tempo garanta que os indivíduos sejam livres do ponto de vista das preferências deles, garanta que a gente não tenha desperdício no mercado, portanto que a gente chegue no ótimo de Pareto, e garanta que o Leviatã não tenha que intervir nas transações voluntárias dos indivíduos. Então, esse capítulo é o mais problemático porque é onde ele tenta chegar mais próximo da realidade, né? Então ele começa com um exemplo, né, da construção em semanas de uma colônia grega, a gente tem os documentos disso hoje, no Mar Adriático. E para fazer essa colônia foram usados, né, pelos dirigentes gregos da época, né, de 2.400 anos atrás, tanto incentivos na forma de preços, né, quanto premiações, né? O jogo em inglês é melhor, porque em inglês o preço é price e o prêmio é prize, com Z, né? Então, o que a gente tem aí, na verdade, é a ideia que os legisladores foram felizes em desenhar um mecanismo que permitisse fazer essa coluna que foi realmente feita e conseguiu ser feita em semanas, ou seja, conseguiu coordenar a ação de uma coletividade, compatibilizando, aí, ajustando, né, fazendo justiça no nível dos indivíduos, das relações e do todo, juntando o preço com o prêmio, né, o price com o prize, né? Ou seja, fazendo um crowding in de sentimentos morais e de interesses materiais. Quer dizer, você, digamos, você precisa, olha, pega um cidadão lá, vou precisar da sua propriedade ou dos seus bens privados para que, pelo coletivo, a gente faça essa colônia grega no Adriático. Então, para isso, a gente vai te pagar alguma coisa e você vai ter um prêmio para mostrar sua honra. Ou seja, em outras palavras, você apela tanto para o lado, né, Platão chamava do lado irascível, o lado da defesa, da honra, da busca do que é maior do que o puro interesse individual, quanto apela para o lado, sob o umbigo aqui, com o lado mais concupiscente, como a gente chama da alma, né? O problema todo do Boulos é que ele sugere coisas complicadas, né? Sabendo que a sociedade é formada não só de homens econômicos, né? Esses também existem, claro, né? Ele dizer que o homem econômico não é geral não quer dizer que ele não exista, né? Mas que ela é composta de altruístas, de homens econômicos e de reciprocadores, né? Que é a ideia do indivíduo que age no olho por olho, dente por dente, né? Se você me tratar bem, eu te trato bem. Se você me tratar mal, eu te trato mal, né? Eu te retribuo, né? Aquela ideia de que eu te retribuo com o que você me paga, né? Então, o Boulos começa a propor a ideia de que a gente podia fazer legislações que separassem a sociedade em grupos de altruístas, grupos de reciprocadores, esse olho por olho, e grupos de completos egoístas, né? O que é muito complicado, né? Não é factível, né? Ele também fala que a gente tem que fazer regras, né, de forma que quem tem o espírito público decida o resultado final, mas isso também é muito complicado, porque como é que a gente vai decidir
quem tem o espírito cívico no final. É bastante complicado, né? Então, uma crítica que a gente pode fazer nesse capítulo 7, e talvez tenha ficado incompleto por causa disso, é como operacionalizar esses conhecimentos que ele colocou nos 6 capítulos anteriores e que podem ser operacionalizados nessa Constituição aristotélica, né? Então, a conclusão do capítulo, né, é que a máxima de Hume, né, que os indivíduos têm que ser levados em conta apenas pelos seus interesses materiais, tem que ser também colocadas não só pelo Price, mas pelo Prize, né? Ou seja, tem que, nas palavras do Bowles, aqui evocar motivos associados ao bem público, né? ao bem geral, né? Então agora a gente pode pensar aqui nesses últimos minutinhos em como os problemas, justamente mais, além de como fazer isso com o Bowles, né? E a gente tem uma grande questão hoje em dia, principalmente em tempos pandêmicos, em tempos de provável mudanças climáticas, em tempos de um aumento crescente de desigualdade dada pelos mercados cada vez mais interconectados do mundo. Como é que a gente poderia fazer, né, esse apelo, né, ao Prize, aos sentimentos morais num nível global, né, uma ética global, por exemplo, né? Como é que é possível isso, né? A gente sabe, por exemplo, que a distribuição das vacinas, no caso da nossa pandemia, é muito desigual, né? E esse é um dos problemas de a gente acabar a pandemia mais rapidamente. Poderia ter sido acabado já, talvez, em 2021, se todas as vacinas tivessem sido dadas e distribuídas mais igualmente. Então, se a gente puder resumir, né, quer dizer, o preço ele não pode sinalizar apenas a escassez relativa, né? O preço tem que sinalizar também o apreço, né? Ou seja, a estimativa, a estimação que eu tenho pelas regras de convivência, né, que permitem a gente fazer certas trocas no mercado, né? Então, quer dizer, todo preço tem que vir com um apreço, né? E aí a gente não pode ter apenas tratar as pessoas de forma que elas tenham um salário menor do que o salário mínimo para subsistência. Não dá para a gente ter uma coisa dessa. A gente tem que tratar minimamente com esse apreço geral da sociedade. Assim como a propriedade tem que ser apropriada. A gente não pode aceitar que certas pessoas tenham propriedade de uma quantidade imensa de recursos, enquanto outras pouco têm, né? Então, essa seria tipo uma lição global, né, na verdade, né? Você tem que fazer o preço vir junto com o apreço, a propriedade ser apropriada, né? Então a gente não elimina nem os preços, nem a propriedade, mas a gente pensa nele no sentido mais de ajuste mesmo, né? Em que eles apelem não apenas para o egoísmo, mas também para o lado irascível e também, evidentemente, para a razão humana, que pode se encarregar daí dessa visão mais global, que é essa ética global que a gente está chamando, né? Então, se a gente puder colocar aí os 4 pontos que a gente pode talvez avançar indo além do Bowles, a gente pode colocar o seguinte, né? Primeiro, o Bowles não discute muito a questão das nações. Ele discute muito cultura confuciana, cultura europeia, ou cultura oriental árabe, né, ou dos países muçulmanos. Mas não discute especificamente o problema da nação, que a gente viu muito claro no Samuel Pufendorf, na pessoa moral do Estado. Ou a gente viu também no Smith, né, como a gente já falou aqui, no problema da riqueza das nações, justamente, né? Então, esse problema de como, não apenas na cultura, mas como essas culturas se dividem em nações, e a partir daí você imaginar sentimentos morais, não é tratado pelo Samuel Bowles, né? Um segundo problema, como a gente já mencionou aqui, é como aplicar de fato essa Constituição aristotélica sem imaginar, por exemplo, dividir a sociedade em grupos de altruístas, egoístas e reciprocadores, né? Ou sempre ou modos como a gente pode imaginar que o indivíduo com o espírito cívico determine o resultado das regras do jogo. É muito complicado você identificar essas pessoas de uma forma operacionalizável, na prática, fazer isso, né? O terceiro ponto é a questão estoica, que a gente já viu que está presente, de como criar uma ética global que dê conta dos problemas globais que a gente, de fato, enfrenta hoje em dia. E aí lembra a gente o problema da oikeiosis, né, estoica, né, a ideia de que a gente teria aqueles círculos de simpatia que a gente viu em Smith, que tem primeiro o interesse do indivíduo, depois da família, depois dos vizinhos, depois da cidade, depois do estado, depois do país, e em princípio se estenderia à humanidade, né? Então, como é que a gente pode imaginar esse processo aí de formação a partir das nações, depois a partir dos blocos nacionais, depois a partir talvez dos continentes e de uma ética global? Seria possível? Estou pensando aqui nos termos estoicos que a gente pensou, né? E por fim, como a gente criaria mecanismos, né, por exemplo, de supervisão global, para que a gente garantisse, né, que os preços não gerassem
mecanismos de exploração, ou seja, que os preços demonstrassem não só a escassez relativa de determinados bens e serviços, mas também demonstrasse o apreço, por não apenas os indivíduos que fazem parte de uma comunidade, ou de um determinado estado ou país, mas pelas pessoas todas. Isso é muito complicado em situações onde os capitais voam de países em países, em cadeias globais de valor, e você pode ter trabalhos equivalentes à escravidão, né, ou próximos à escravidão em muitos lugares, sem que a gente tenha o conhecimento disso. E, portanto, essas pessoas, elas ganham um preço, né, mínimo lá pelo trabalho delas, mas esse preço, evidentemente, vem com um desapreço completo pela natureza dela, né, por quem essa pessoa é. Então, teria que, evidentemente, a gente imaginar alguma coisa com um mecanismo global de supervisão. Né? Mas quem seria esse mecanismo? A ONU, hoje em dia, teria condições? Como é que a ONU interfere nessa questão do Estado Nacional? Né? Então, essa questão entre o global e o nacional é uma questão que fica muito pouco tratada no livro do Bowles, é uma questão que nós tocamos no nosso curso, quando a gente tratou do Samuel Pufendorf, da pessoa moral do Estado, e quando a gente tratou aí da questão do Smith também, na verdade, né, dos sentimentos morais que atuam aí no nível da nação. Né? Então, eu diria que com esses 4 pontos finais, né, a gente pode complementar e aí talvez observar limite na abordagem do Bowles. E com isso a gente mostra e tenta mostrar, né, tentou mostrar aqui, resumir, por que bons incentivos não substituem bons cidadãos. E não substituem porque os seres humanos não são movidos apenas por interesses materiais, mas também por sentimentos morais. E como os dois são inseparáveis, pode haver o crowding out, e esse dá um problema geral. Por isso que toda aquela teoria que vem lá, desde o Jeremy Bentham, né, começa lá embrionariamente a ideia de você criar uma legislação que sirva com base... Na época era prazeres e dores, né? Aqui não se trata mais de prazeres e dores. Mas, ao mesmo tempo, como é que a gente pode compatibilizar isso? Né? O que o Bowles traz para a gente de volta é a ideia de que nós temos sentimentos morais e que esses sentimentos morais estão, de alguma maneira, conectados, não estão separados dos nossos interesses materiais e podem, portanto, ser compatibilizados com eles, de forma que quando a gente fizer pensar o ajuste triplo, a gente tem que pensar tanto no ajuste dos indivíduos, entre os interesses materiais e os sentimentos morais, com a razão, como tem que pensar nas relações dos indivíduos, que não podem ser relações exploratórias, né? Se houver uma hierarquia, essa hierarquia tem que ser combinada, não pode ser uma hierarquia a priori, tem que ser uma hierarquia a posteriori, justificada. E se a gente imaginar uma justiça, né, ou um ajustamento global, tem que levar em conta esse aspecto possível, né, de como os mercados, né, e como instituições internacionais podem fazer esse ajuste no nível do todo que a gente vem pensando. Né? E assim a gente pode terminar o livro do Bowles e o curso. Tá bom, gente? Obrigado aí pela atenção. Até mais para vocês.